Por que existem os colégios? Por que existe a educação? Aristóteles, por exemplo, dizia que a educação existia para formar as crianças, os jovens, para a sociedade, para viverem em sociedade. Que eles deviam então criar virtudes e então para estar prontos para viver em sociedade. Porque nós somos seres políticos, no sentido que então vivemos em sociedade, e deveriam então a educação preparar para essa vida em sociedade. Santo Tomás depois, claro, baseado também em Aristóteles, vai dizer então que a educação ela deve ensinar para a verdade, para que aqueles jovens, a criança que é educada até o adulto, encontre com a verdade. Podemos pensar então hoje, será que dentro de casa, das famílias, que os nossos colégios estão formando para a verdade? Estão formando para esse convívio social? Algo para se questionar hoje, como educador, como professor, exatamente isso, porque pode pensar assim, professor de matemática, um professor de química ou qualquer outra área, podemos dizer assim, mais científica, educar para a verdade, ensinando aquela sua ciência, vai ensinar aquele jovem, aquele adolescente, também para viver em sociedade. Não vai ser só um aglomerado de conhecimento técnico, mas deve ter esse intuito também. E principalmente então os colégios católicos, de ensinar para a verdade, e a verdade que é Jesus Cristo. O ensino deve apontar para Cristo. Quando nós, por exemplo, estudamos a biologia, nós estudamos a natureza, devemos apontar para o Criador de tudo isso. Quando estudamos, por exemplo, a história, estudar aquela história verdadeira, que aponta para o fim da história, que é em Deus, que é o Senhor da história. E assim, todas as outras disciplinas devem ter esse objetivo, então, de sempre apontar para aquele bem maior. Porque se vivemos, e deve nos preparar a educação para viver numa sociedade, mas para a sociedade eterna no céu, a educação deve apontar então para o céu. O problema é que hoje também, nas suas dificuldades, tanto nas dificuldades educacionais, familiares, já não tem esse pensamento último. Então a educação às vezes fica à mercê de outros. Na internet, por exemplo, nas redes sociais, de tantos influenciadores nas redes sociais que tanto influenciam nossos jovens e adolescentes de uma forma negativa. Se nós olharmos, por exemplo, o computador dos seus filhos, por exemplo, e ver quem eles seguem, e devem olhar. Será que todos aqueles a qual os seus filhos seguem apontam para o céu? Apontam para o Criador? Ou aponta para ideologias, para interesses de grupos? Ou seja, isso deve ser algo a se pensar no dia de hoje muito forte. Porque não só os professores no colégio ou as irmãs são os educadores, mas o primeiro educador da criança, do adolescente, são seus próprios pais. Ou seja, a educação começa em casa, a formar para a sociedade, a formar para a verdade, para formar pela fé e na fé. Começa dentro de casa e isso vai se estender depois no colégio. E o colégio também, nesse intuito de ensinar outras ciências, não só as ciências religiosas, mas outras ciências também. Aí sim, o colégio também é importante nesse sentido. E Deus deve ser esse nosso grande pedagogo, de nos ensinar e de ensinar a seguir esse grande pedagogo. Nós seguimos e levamos outros a seguir Jesus, para que Ele possa conduzir todos para o nosso fim definitivo, que é o céu. Então que possamos hoje refletir, todos, todos nós, será que estamos sendo verdadeiros educadores? Será que os nossos jovens, as nossas crianças não estão sendo expostos de forma excessiva a esses grandes influenciadores nas redes sociais? Será que não estamos deixando a eles essa responsabilidade?
Porque se nós olharmos 5 minutos no YouTube, por exemplo, aqueles que têm mais seguidores, muitas vezes, são aqueles que mais levam para baixo as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Não instruem para viver em sociedade, muito menos para buscar a verdade. Mas instruem para interesses de grupos, para serem manobras, para serem mais um, onde é influenciável e não criam aquilo que deveria. Essa sociedade do reino de Deus que deve reinar agora. O Sagrado Coração de Jesus, ele deve reinar no nosso coração, claro, por primeiro lugar. Deus deve reinar em nós, mas a partir disso deve reinar nessa sociedade agora. O reino é dos céus, claro, mas ele deve reinar e começar aqui agora. Nós precisamos educar os jovens e as crianças nesse sentido, para que ajudem, criando virtudes, ensinando e aprendendo sobre a fé, para que possam, através das suas profissões, dos seus trabalhos, da sua vivência em sociedade, fazer que Deus reine agora. Estamos vendo o contrário. As atrocidades estão acontecendo. As ideologias estão crescendo, os abortos estão crescendo. E nós estamos vendo que o reino de Satanás está crescendo neste mundo, e não o reino de Deus. Porque nós mesmos estamos negligenciando isso. Nós temos que educar então para a verdade, para cada vez mais o reino de Deus reinar neste mundo. Que nós possamos pedir à Virgem Maria, que o seu imaculado coração possa também reinar neste mundo e nos ajudar cada vez mais a fazer o reinado social de Cristo acontecer nesse mundo e possamos vencer então o reino de Satanás.